Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora, é tu esta hora. Estou nascendo, adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependido, ovelha fugida, querendo voltar. Aprecie o canto que eu te dou, colhe as palavras saudosas da alma, sedentas de amor. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependido, ovelha fugida, querendo voltar. Aprecia o canto que eu te dou, colhe as palavras saudosas da alma, sedentas de amor. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. É com alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual aqui do Convento Santa Clara, em Taubaté.
Agradecer muito aos freis que nos recebem aqui para as gravações, ao Sistema Canção Nova de Comunicação, que gentilmente vem fazer essa captação para poder esparramar pelo Brasil e o mundo a mensagem do programa Direção Espiritual. Christian, muito obrigado, sempre comigo. Queremos agradecer a Spala também, né? Por nos permitir estar aqui com esse lindo piano Yamaha. A Spala é a maior loja de produtos musicais, instrumentos musicais aqui do Vale do Paraíba. Conheça o trabalho deles. Se você estiver necessitando fazer uma manutenção no seu instrumento ou comprar um instrumento novo, é o lugar. E queremos agradecer também a Yamaha, que é parceira do Christian e que nos permite ter esse lindo piano para dar mais qualidade ainda à nossa evangelização. Hoje nós estamos cantando uma música que de alguma forma nos ajuda a continuar a reflexão do programa da semana passada, que é quando a Ziza compôs Fogo Suave, aliás, uma das músicas mais bonitas do nosso cancioneiro católico, em que ela fala da necessidade de aquietar a alma, pedir o dom da quietude. Nós falamos aqui no outro programa que há uma grande diferença entre ficar calado e chegar à quietude. Nós poderíamos dizer que o silêncio da voz, que é quando você cala a boca, pode ser sim um primeiro passo da quietude, mas não é garantia. A quietude é um estado mais profundo, que é quando você tem uma integração do corpo com a mente. O corpo está aqui, sentado, mas às vezes a mente está vagando, com preocupações, distante. E claro que a gente precisa desenvolver um método de chegar à quietude. Há muitas correntes que ensinam. Na vida cristã nós temos a Léxio Divina, que se você quiser pesquisar, é uma leitura orante da palavra de Deus. A gente faz muito isso nos conventos, na vida conventual, na vida no seminário, e muitas pessoas leigas que levam essa tradição bonita da Léxio Divina para a própria história, para a própria vida, para o próprio cotidiano, que é quando nós criamos o caminho da quietude. Aquietar a mente não é fácil, mas somente depois que eu aquieto a mente é que eu posso acessar a minha consciência. É muito importante nos dias de hoje, minha gente, nós termos consciência de que o Deus que nos habita só será ouvido por nós se nós tivermos o hábito de criar condições para que Ele fale. Aliás, eu acho que Ele fala o tempo todo, a gente é que não escuta. O nosso estilo de vida, eu tenho falado muito sobre isso por onde eu vou, ele é muito desfavorável à vida espiritual. Eu, de um tempo para cá, eu diminuí drasticamente a minha presença nas redes sociais, no celular. Eu não respondo mais DMs no Instagram, só quando é coisa muito urgente de trabalho, alguma coisa que aquela pessoa precisa de uma resposta minha. Mas sabe, todo dia era praticamente uma obrigação enorme de ficar dando a atenção. Claro que aquelas pessoas merecem e precisam, mas a gente tem um número muito grande na nossa vida que a gente não dá conta mais de administrar. A mesma coisa foi para o WhatsApp. Eu selecionei os contatos que de fato eu precisava ter, trabalho, familiar, amigos muito próximos, médico. O restante, não é que eu estou ignorando, não. Eu estou apenas me desintoxicando. A desintoxicação virtual, ela é absolutamente necessária nos dias de hoje. Sabe por quê? Se você quiser, o dia inteiro você passa em torno disso aqui.
Você não lê mais um livro, você não reza, você não assiste a um filme sem ficar mexendo nisso o tempo todo. Estou mentindo, Bia? É o hábito das pessoas. É provável que você esteja assistindo a este programa, respondendo ao WhatsApp, vendo rede social. Você divide a sua atenção o tempo todo. E ele veio para facilitar a nossa vida. Mas é claro que desde o início havia um plano. Não pense você que tudo isso é ingênuo e impensado. Não é. Todos os nossos consumos estão amarrados ao nosso celular. Tanto é que se você fala, nossa, eu queria ir a Santos, a sensação que a gente tem é que o celular nos escuta e imediatamente começa a aparecer no seu algoritmo hotéis em Santos, apartamentos para vender em Santos. Tem uma escuta aqui. E o consumo é justamente isso. O consumo é quando nós estamos no lugar certo, que foi programado por eles, para despertar em nós a sensação de necessidade de uma coisa que nós nem precisamos. Por exemplo, nós que somos adeptos desta marca de celular, se você deixa de comprar 3, 4 anos, daqui a pouco o seu iOS não atualiza. A bateria para de carregar. Meu celular já estava assim, que eu estava com um modelo bem mais antigo. A bateria já não estava funcionando bem, me deixava na mão, às vezes travava. Aí fui lá na loja do povo que vende esse negócio, e eles disseram, não, é assim mesmo, tem um tempo de vida útil. Foi a época dos seus pais, dos seus avós, que você via aquela geladeira velhíssima, que tinha a idade de todo mundo. Gente, eu me lembro que eu passei a minha vida inteira com uma única geladeira dentro de casa. Ela fazia parte da família. Às vezes a gente olhava para ela nos dias tristes e a gente tinha a sensação que ela estava chorando com a gente. Se tinha uma alegria, parecia que ela estava rindo. Aquilo não estragava por nada. A nossa era uma geladeira verde água. Feia, coitada, mas muito feia. Mas era a nossa geladeira da vida inteira. Eu fui para o seminário e aquela geladeira ficou lá. Não sei nem que fim tomou. Mas eu sei que ela continuou com a minha mãe durante muito tempo. Eu acho que a gente só dispensou ou passou para algum das minhas irmãs quando a minha mãe foi morar num apartamento. Hoje não é assim. Você compra uma geladeira com 6 meses, ela está dando defeito. Isso tem nome, na sociologia a gente estuda. Obsolescência programada. Uma palavra bonita, né? É linda. Obsolescência vem de obsoleto. Obsoleto é aquilo que já está fora do uso, fora de moda. Ah, isso é um aparelho obsoleto, ninguém usa mais. É assim. Eles já programam o momento que você vai precisar de assistência, porque não pense você que você vai gastar apenas comprando a geladeira. Não, você vai gastar muitas vezes com aquela marca, comprando peças, trocando elementos eletrônicos, que são os primeiros que queimam. Ainda mais nós aqui que moramos na roça, que a IDP deixa a gente na mão toda hora. Queda de energia, variação de energia. Outro dia mesmo, uma televisão que tinha 3 meses de uso, queimou as saídas de HDMI. A televisão está linda, inteira, mas não funciona. Aí você vai fazer o orçamento para trocar as tais saídas de HDMI, que é quando vai a TV a cabo, ou se você tivesse do passado um videocassete, tudo aquilo que você precisa ligar nela é no HDMI. É quase o preço de uma nova. Por isso que quando tem aquela, você quer a promoção, sei lá o que, da garantia estendida, pode ser uma cilada, porque aquele aparelho não vai durar muito mais depois da garantia estendida. Tem que fazer bem os cálculos para ver o que vale a pena hoje. Tudo porque o celular nos comanda.
e ele nos distrai, e ele nos faz comprar o que nós não precisamos. Tudo isso para dizer, ele é, se a gente permitir, um dos principais obstáculos à nossa vida espiritual. Você já acorda com ele na mão, você trocou a oração da manhã por uma passada rápida em todas as redes sociais, você está trocando a oração da noite por uma passada rápida nas redes sociais, e se você ainda estivesse vendo um conteúdo que espiritualizasse, mas infelizmente nem sempre é assim. Os nossos amigos que nos mandam os memes o dia inteiro, a gente gosta, é claro, mas se você ficar em torno disso, você não vive, você não lê um livro, você não vê absolutamente nada que vai exigir a sua atenção. Por isso que os nossos jovens hoje têm dificuldade com um vídeo que possa demorar mais de 1 minuto, meu Deus do céu. Ontem mesmo eu vi um rapaz incentivando a leitura dinâmica. Você lê um livro de 200 páginas em 60 minutos. Deus me livre, eu não quero isso. Porque ler um livro de 200 páginas em 60 minutos significa abrir mão das pausas da emoção. Significa aquele ruminar da palavra. Ler por ler? Ler para falar que leu? Não, eu quero a emoção que o livro me traz. Eu quero o sentimento bom que aquela frase me provoca. Eu quero o pensamento bom que aquele livro me provocou. Quando eu fico fazendo uma leitura apressada de um livro, eu estou assumindo que vou passar de qualquer jeito pelos sentimentos que ele me sugere. A gente está fazendo isso uns com os outros. A gente vai visitar uma pessoa, a gente não larga do celular. A gente vai almoçar, vai jantar com alguém, a gente mexe no celular o tempo todo. Nós estamos trocando, estamos aqui, vou até fazer propaganda dele, a nova edição do livro Quem Me Roubou de Mim, totalmente reescrita, um livro novo. Quantas vezes ao longo da minha vida eu escutei: Padre Fábio, o seu livro Quem Me Roubou de Mim salvou a minha vida. Mas eu lancei num tempo em que as pessoas liam. Eu lancei numa época em que o livro era o companheiro do metrô, era o companheiro do ônibus. Uma pessoa que mora em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, nas grandes cidades, que vivem o martírio dos transportes públicos, às vezes precisa levantar às 4 da manhã para chegar às 8 no trabalho. Pega 2 trens, um ônibus. No Rio a mesma coisa. São Paulo as distâncias parecem que são até maiores. A pessoa passa um tempo enorme dentro do ônibus. Antes ela ia lendo. Eu me lembro o sucesso que era a editora Canção Nova. O livro Quem Me Roubou de Mim, mesmo sendo lançado pela Canção Nova, que naquela época não tinha o hábito de mandar os livros dela para as grandes livrarias, os livros da Canção Nova só eram vendidos na Canção Nova, nas livrarias da Canção Nova. Às vezes as paulinas pegavam alguns livros da Canção Nova, ou naquela livraria religiosa que existia em um outro lugar. E mesmo com aquela distribuição difícil, nós ficamos 67 semanas na lista dos mais vendidos da revista Veja, entre primeiro e segundo lugar. Foi porque nós estávamos na revista Veja que o mercado editorial se interessou pelo livro, que as livrarias falaram: quem é Canção Nova? Queremos os livros deles aqui também. Nós abrimos muitas portas com este livro. Agora, eu tenho certeza que se nós lançássemos ele hoje, que ele é um livro que já tem 20 anos, se nós lançássemos ele hoje, nós não teríamos o mesmo número de libertações que nós tivemos, porque é uma leitura que liberta. Se procurar bem, todos nós temos
cativeiro emocional do qual nós precisamos ser resgatados, inclusive na atualização que eu fiz, porque, como disse, eu praticamente reescrevi o livro. É claro, ficar diante de um texto que eu escrevi há 20 anos é quase um desconforto como escritor. Muita coisa eu diria de uma forma diferente, muita coisa eu elaboraria de um outro jeito. A própria escrita, eu evoluí como escritor, melhorei tudo. Aqui eu coloquei um capítulo que não existia na versão anterior, que é justamente o sequestro da vida virtual. Nós estamos sendo sequestrados diariamente pela virtualidade. Nós estamos trocando a realidade pelo virtual. Nós estamos trocando pessoas concretas por pessoas que nós nunca vimos. Nós estamos perdendo um tempo precioso da nossa vida, ocupando-nos de vidas que não nos dizem respeito. Como é que nós vamos ter vida espiritual desse jeito? A vida espiritual, para que ela evolua em nós, nós precisamos criar a liturgia. Sabe o que significa liturgia? Passagem de Deus entre nós. Então a liturgia não é somente aquela que acontece lá dentro da igreja, não. Você pode viver de forma litúrgica. Você pode construir um dia a dia comandado pelo Espírito Santo, essencialmente litúrgico. Deus passando na sua vida o tempo todo, purificando os seus sentimentos, libertando o cativeiro que está dentro de você, cativeiro das emoções, cativeiro dos preconceitos, dos medos. Sim, você pode viver na graça, caminhar constantemente na graça. E as redes sociais, sim, podem influenciar você. Você sabe por que hoje está difícil? Porque os perfis que entregam conteúdos espirituais, o algoritmo boicota. Foi o tempo que o vídeo do Evangelho do Dia meu, por exemplo, tinha 8, 10 milhões de acessos. Hoje, às vezes, a gente não bate 1 milhão. Não é porque você não quer ver, é porque o algoritmo não entrega. Se você não tiver o hábito de todo dia pesquisar lá na sua busca do YouTube, ou seja, do Facebook, ou seja, do Instagram, do TikTok, a pessoa que você gosta de ouvir, daqui a pouco você nem lembra que ela existe. Porque o algoritmo vai entregar outras coisas, ele vai entregar entretenimento para você esquecer que a vida está precisando de você. Ele vai entregar coisas engraçadas para você rir o dia inteiro. Ele vai entregar coisas de política para irritar você. E aquilo que poderia edificar a sua alma, se você não buscar, você não vai ver. Comece a ter o hábito, todo dia. Se você me segue, por exemplo, hoje eu vou entrar no perfil do Padre Fábio, eu quero ver o que ele postou. E se você assiste o que eu postei, o algoritmo entende que você se interessa por aquele assunto. Se você clica na fofoca, o algoritmo sorri e pensa, eita, ali está um fofoqueiro. Vamos entregar tudo que é de fofoca para ele. Nós estamos perdendo seguidores, nós estamos sendo boicotados pelo algoritmo. Por quê? Porque não o mundo virtual, quem comanda este mundo virtual, não tem interesse que nós cresçamos. Eu cresci nas redes sociais numa época diferente. Hoje, certamente, com o boicote que existe de redes sociais que provocam a vida espiritual, que falam de vida espiritual, nós não teríamos o número de seguidores que temos hoje. Crescemos numa época em que o algoritmo não era viciado, ele era mais livre. Hoje não, minha gente, hoje tudo é dinheiro. Não pense você que é de graça, não é. A piada que você está rindo, da qual você está rindo, o meme que você está encaminhando, tudo aquilo ali, alguém está ganhando dinheiro com aquilo. E você apenas participa do circo. Infelizmente, entretendo a sua alma e deixando de evoluir espiritualmente. Porque é impressionante
como uma palavra bendita tem o poder de reorganizar os nossos pensamentos, consequentemente aquietar a nossa alma e nos ajudar a tomar decisões inteligentes, que é o que Deus quer de nós. Vicie o seu algoritmo para que ele entregue coisas boas. Fale disso com outras pessoas. Se você sabe que aquela pessoa é católica, se você sabe que aquela pessoa é cristã, incentive aquela pessoa a buscar diariamente para que o algoritmo entenda o que ela quer. Busque coisas boas, busque pregadores, busque palavras que vão exortar você a viver melhor. Vicie o seu algoritmo para que ele seja favorável ao seu crescimento espiritual. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Meus olhos cantam ao chorar, arrependido, ovelha fugida, querendo voltar. Aprecia o canto que eu te dou, colhe as palavras saudosas da alma, sedentas de amor. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma.